voltei pro canal e no vídeo de hoje, como vocês já viram aí embaixo no título, hoje eu vou gravar um pouquinho sobre a minha história. Resolvi vir aqui abrir meu coração e contar pra vocês um pouquinho mais sobre mim. Eu tô muito feliz por todas as pessoas que estão chegando aqui no meu canal, por todas essas pessoas que eu estou alcançando. Quero muito agradecer a todos vocês que estão chegando e a todo mundo que já tá comigo desde o comecinho. Nós estamos aí rumo a 2.000 inscritos, então já se inscreve aqui embaixo se você caiu de paraquedas, compartilha esse vídeo com algum amigo. Se a gente já não chegou em 2.000, hein, porque o canal tá crescendo muito rápido e eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 24 de janeiro, mas eu vou postar ele um pouquinho mais pra frente. E no vídeo de hoje, como a gente tá recebendo bastante pessoas novas, eu resolvi vir compartilhar com vocês, com todo mundo, um pouco das minhas experiências de vida. Eu tenho apenas 25 anos, mas eu já passei por bastante coisas. E eu espero muito que vocês gostem de me conhecer um pouquinho mais. Então vamos logo pro vídeo. Então vamos começar aí pela minha infância. Eu sou a filha mais nova de 5 filhos. Então a minha família ela foi muito grande, a gente sempre teve a casa cheia. Eu convivi na minha infância com os meus sobrinhos, filhos da minha irmã mais velha. A gente tem uma diferença de 20 anos. E então ela engravidou muito nova e eu tive convivência com os meus sobrinhos. Tenho sobrinhos que são mais velhos do que eu. Então a nossa casa sempre foi muito cheia, a gente sempre foi uma família muito feliz, muito unida. Nós tivemos muitas dificuldades. Eu acredito que todo mundo tem dificuldades, né? Mas a gente passou por algumas dificuldades aí quando eu era mais nova, questão financeira. Nós nunca passamos fome, graças a Deus e graças ao meu pai, que trabalhou sempre muito para dar tudo que a gente precisava. E às vezes até o que a gente nem precisava ele conseguia nos dar, trabalhando bastante. Quando eu tinha por volta de uns 3 anos, eu sofri um desmaio repentino. Eu tava na casa da minha madrinha e eu sofri um desmaio repentino. E aí começou um longo histórico de saúde fraca, vamos falar assim. Eu sei dessa história porque a minha mãe sempre me conta. E eu passei a minha infância internada. A maior parte do tempo eu sempre estava no hospital, sempre estava sendo medicada, sempre estava realizando procedimentos de nebulização, eu estava indo no médico, eu estava recebendo soro. E na época, quando eu tinha por volta de uns 9, 10 ou 11 anos, por aí, entre 9 e 11 anos, eu precisei ser internada num centro maior. A minha cidade era sempre muito pequena e a gente não tinha muitos recursos médicos lá, né? Então eu precisei ser internada num centro maior. Graças a Deus, como meu pai era funcionário público, a gente tinha plano de saúde, então foi o que ajudou muito. E então eu fui internada num centro maior, minha mãe foi comigo e ali eu passei por diversas baterias de exame. Eu passei por muito exame, passei por vários médicos. Ninguém encontrava o que eu tinha na minha cidade. Eu tava sempre precisando ir no hospital e os médicos não conseguiam identificar qual era o meu problema. E ainda então depois, quando eu fui para esse centro maior, os médicos lá me avaliaram e descobriram diversos problemas. Entre eles síndrome do pânico, eu tinha diabetes, eu tinha problemas respiratórios. Então ali eu comecei a passar por tratamentos. Eu precisei fazer uso de do remédio faixa preta, sendo tão novinha, porque eu tinha síndrome do pânico, eu já tinha desenvolvido ansiedade. Não vou me aprofundar muito aqui nessa história, porque é um assunto bem grande, mas hoje em dia, graças a Deus, eu estou livre de tudo isso e todos os procedimentos que eu fiz foi através de médicos muito bons e com o consentimento dos meus pais. E foi muito importante eu ter passado por esses médicos de um centro maior, porque descobriram os meus problemas e aí depois disso eu parei de frequentar tanto o hospital depois que eu descobri os remédios certos que eu precisava tomar. Nessa fase também, entre a infância e a adolescência,
A gente passa pelo momento da escola, que é muito difícil para algumas pessoas e para mim foi muito difícil. Não só pelo fato de eu estar sempre faltando, mas também pelo fato de sofrer muito bullying na escola. E eu tinha o cabelo muito, muito crespo. Não dá pra imaginar, né? Mas o meu cabelo, ele era bem crespinho. Minha mãe não tinha condições de comprar os melhores cremes e ela também tinha muitos afazeres. Então, o meu cabelo era algo que ela não dava muita atenção, de finalização. Então eu sofri muito bullying, muito preconceito por conta da cor da minha pele e também por conta do meu cabelo na infância. E eu acho engraçado que quando eu comentei isso com uma orientadora da minha escola, ela falou que eram apenas crianças e que não tinham maldade alguma. Só que isso me trouxe traumas até hoje, sabe? Então eu acredito que foi uma fase bem complicada. Eu tenho certeza que é por isso que até hoje eu não consigo aceitar meus cachos. E por isso que eu sempre aliso meu cabelo. Teve uma fase da minha adolescência que eu passei indo de touca na escola o verão inteiro, assim, sabe? Porque eu não conseguia aceitar meu cabelo. E eu não tinha conhecimento de escova progressiva, a gente não tinha condições de comprar produtos melhores, eu não sabia cuidar do meu cabelo, então eu passei ali um longo período de tempo indo de touca na escola porque eu não conseguia aceitar meu cabelo. Mas enfim, são fases que graças a Deus passam e que trazem muita experiência e tornam a gente mais forte, né? Agora vamos falar de um assunto um pouco mais complicado, que é a ansiedade. Eu sofri muito de ansiedade, eu acho que devido a vários fatores, a vários problemas, incluindo, eu acredito que esse bullying que eu sofri na escola, né? E eu sofri de ansiedade por muito tempo e eu não tinha noção do que eu tinha, eu só sentia muita vontade de não viver mais. Eu via problemas em tudo, eu não tinha mais amor próprio, eu não conseguia sentir mais nada. Então foi um tempo conturbado da minha vida. Foi entre 17 aos 20 anos, eu acho que é uma fase que a gente tá sempre se descobrindo e tá tentando se encontrar, até porque é quando a gente sai da escola, a gente tem que assumir responsabilidades muito maiores. E então eu passei uma fase bem complicada. A gente é meio o mundo é contra nós, então a minha mãe, ela sempre procurou dar muita atenção pra gente, conversar bastante com a gente, mas eu acredito que nessa fase a gente é bem rebelde, sei lá, gente, a gente é meio doidinho quando a gente é mais adolescente, né? Então eu passei aí por uma fase de ansiedade bem grande, nunca fiz tratamento, nunca fui atrás de um psicólogo, até porque minha mãe, ela nunca... Assim, eu não culpo ela, porque na época dela, na geração dela, isso era frescura, né? Mas hoje em dia a gente sabe o quanto isso é preocupante e o quanto a gente tem que dar atenção. Mas aí, graças a Deus, eu conheci o Zé e ele conseguiu me tirar desse obscuro que eu vivia. Então eu sou muito grata a ele por ele ter entrado na minha vida, que foi quando eu comecei a ver beleza no mundo. Ele me incentiva muito e sempre me incentivou desde que a gente se conheceu. Então essa fase, graças a Deus, também já passou. Mais uma fase difícil, vamos falar sobre o luto. Em questão de 1 ano e 1 semana, a nossa família perdeu 3 entes queridos, meus 2 irmãos e o meu pai. Isso é um assunto que mexe ainda muito comigo. Não é uma coisa pela qual eu choro muito e que eu fico pensando, mas é algo bem difícil. A primeira perda significativa que eu tive na minha vida foi o meu pai. A gente já tinha perdido tios, primos, próximos, mas nunca tinha perdido uma pessoa que a gente amava tanto, 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 tanto. Então,
o meu pai foi a primeira perda grande que a gente teve. E eu estava presente no momento quando ele veio a falecer, então é uma coisa que mexe muito comigo. E aí 4 meses depois, a minha irmã faleceu, a minha irmã mais velha também. Ela tinha câncer há mais de 15 anos, ela foi uma pessoa muito forte também. E hoje eu vejo que, graças a Deus, ela descansou, porque ela estava passando por momentos muito difíceis nos últimos anos, então ela faleceu 4 meses depois do meu pai. 1 ano e 1 semana depois que meu pai faleceu, a gente perdeu o meu irmão do meio. Ele sofreu um acidente de carro fatal e morreu na hora. Então, foram perdas muito grandes, foram dores muito grandes e ainda é uma saudade enorme dessas pessoas, né? Mas o que eu quero falar pra vocês é como a gente conseguiu passar por tudo isso. E aí entra um outro ponto, que é a religião. Eu, desde nova, fui criada na religião católica, a gente cresceu, a gente foi batizada, fez primeira comunhão, a gente passou por todos os processos ali da religião católica que são exigidos, né? E então a gente sempre cresceu ali. Depois que eu perdi o meu pai, eu tive um contato muito grande com o espiritismo, por causa de pessoas próximas a nós que começaram a falar sobre esse assunto. E foi o que nos confortou muito quando a gente perdeu todas essas pessoas amadas. E o espiritismo hoje é uma das doutrinas que eu mais sigo e que eu vejo sentido. Não tenho, posso dizer e afirmar que não tenho uma religião específica. Eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito muito na força de Deus, principalmente, na força do universo. Eu gosto muito de estudar um pouco sobre cada assunto, então eu não tenho uma religião fixa. Mas o espiritismo é algo que trouxe muito conforto pra gente nesse momento, e hoje a gente entende muito melhor que Deus tem um plano perfeito para todas as coisas, que quando a gente vem aqui na Terra, a gente vem com uma escolha certa, a gente escolheu vir aqui e passar por tudo que a gente tá passando. Então eu acredito muito na evolução do nosso espírito, da nossa alma. Então é bonito o espiritismo porque a gente consegue ver tudo com um sentido maior, assim, sabe? Então, eu não tenho religião, mas eu gosto muito do espiritismo. Agora vamos falar de um assunto um pouco recente, um pouco não, bem recente, que foi a perda do meu bebê. Então, em agosto do ano passado, eu engravidei. Nós já estávamos tentando há 9 meses engravidar, e aí eu consegui engravidar, e foi a maior felicidade da minha vida, porque o meu sonho é ser mãe, o meu sonho. Desde que eu conheci o Zé, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E aí então, quando a nossa vida tinha se estabilizado, que a gente poderia ter condições de criar um bebê, eu consegui engravidar. E aí foi uma felicidade enorme, porque a minha cunhada também tá grávida, então a gente tava grávida juntos, e daí tinha um bebezinho na família já, que é a minha sobrinha, e a gente tava tão animado, assim, que seria todo mundo criado junto, como foi na minha infância. E, enfim, eu tava muito, muito feliz. E aí eu estava grávida de 13 semanas quando eu descobri que o coração do meu bebê tinha parado de bater. Eu fui fazer um exame de rotina, um exame de ultrassonografia morfológica, que é onde a gente consegue ver se o bebê vai ter alguma deficiência, se ele tá evoluindo bem, se ele tá se desenvolvendo bem, né? E aí, quando a gente fez o exame, a médica já viu que o coraçãozinho não batia, ela viu que o bebê tinha várias deformidades e diagnosticou ele com síndrome de Patau, uma síndrome rara. Então eu acabei perdendo meu bebê, e isso foi um baque muito grande para mim. É uma
É um sentimento muito difícil você demorar tanto para ter uma coisa e do nada ser arrancado de você. Mas eu sempre confiei muito em Deus, como eu falei para vocês, e sempre acreditei muito que tudo que a gente passa aqui, a gente escolheu passar, que a gente vai evoluir muito com tudo que a gente tá passando. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que eu fui à casa desse bebezinho pelo tempo suficiente que Deus escolheu que tivesse que ser. E eu sei que passar por isso com grandeza, com gratidão de ter pelo menos gerado o meu bebezinho até os 3 meses. Eu sei que isso vai me trazer uma evolução muito grande e eu tenho certeza que Deus vai me abençoar infinitamente com muitos filhos e quem sabe eu até reencontre essa alminha que estava na minha barriga e que infelizmente subiu, né? Eu digo infelizmente porque foi uma dor forte, eu fiquei ali uma semana bem malzinha, mas depois eu fui começando a entender as coisas e eu tive muito apoio da minha família, de todo mundo, do Zé principalmente, né? Porque o pai nunca sofre tanto quanto a mãe, mas eles sofrem, né? Sofrem também. Então foi mais uma experiência meio conturbada que eu passei, mas que eu tenho muita gratidão por ter passado, que eu sei que foi uma grande evolução e que eu ajudei esse bebezinho a passar por uma evolução maior também. Agora vamos falar sobre o canal, não é mesmo? Sobre os meus sonhos, meus objetivos. Eu sempre tive sonho de gravar para o YouTube, desde muito novinha. Sempre quis ser famosa e rica, mesmo não sabendo como. E aí eu comecei a assistir o YouTube há muito tempo atrás. Eu acho que eu tinha por volta de uns 15 anos, porque como a gente não tinha muito dinheiro, a gente foi ter computador muito tarde, assim. Mais tarde do que a maioria dos meus colegas. Então eu não tinha acesso à internet. E aí eu comecei a assistir o YouTube, daí eu fui vendo que podia ganhar dinheiro com o YouTube lá pelos meus 14, 15 anos. E aí foi criando uma vontadinha, assim, sabe? Mas a gente não tinha celular, a gente não tinha câmera, a gente não tinha nada. E foi ficando esse sonho, foi ficando pra trás, foi ficando pra trás. Quando eu tinha uns 20 anos, 22, eu criei um canal. E aí eu comecei a postar vídeo lá, vídeo de vlog, de rotina, assim. Eu não postava, obviamente, sobre coisas de dona de casa, mas postava sobre receitinha de cabelo, essas coisas. E aí o meu erro foi explanar para as pessoas e contar para as pessoas que eu tinha criado um canal no YouTube. Começou então os bafafás e os falas aqui, fala dali, e eu acabei ouvindo algumas coisas que me desmotivaram demais. E eu acabei não gravando mais pro canal, acabei desistindo daquele canal, inclusive hoje nem existe mais aquele canal, já excluí todos os vídeos. Eu acabei ficando bem chateada com alguns comentários, e aí eu acabei sendo desmotivada e parei com aquele canal. Depois que o Zé passou no concurso, depois que a gente iniciou a nossa vida morando junto, que foi quando a gente foi morar para Florianópolis, faz uns 2 anos atrás que a gente morou lá, para o Zé realizar o curso de formação do concurso que ele passou. Aí ele começou a me incentivar a gravar mais pro YouTube, a gravar mais vídeos, que foi quando a gente voltou de Florianópolis. E aí eu comecei a ficar um pouco mais instigada a gravar. E comecei a gravar, comecei a postar aos poucos, que foi quando eu criei esse canal, né? E comecei a gravar aos poucos, comecei a compartilhar, mas sempre assim esporadicamente, nunca com constância. E acabou que o canal cresceu um pouco, mas não andava, né? E aí agora, esse ano que a gente conseguiu vir morar na nossa casinha, que o Zé conseguiu ingressar na profissão dele, eu finalmente consegui gravar vídeos mais interessantes, vídeos mais legais e que as pessoas se interessaram bastante. Então foi aí que o canal cresceu bastante, mas eu já tenho ele há algum tempo, como eu falei pra vocês, que eu posto esporadicamente. Aí agora que eu tô postando com constância 2 vezes por semana.
vídeos aqui nesse canal e eu espero que continue crescendo muito para que eu possa fazer ainda mais conteúdo para vocês, poder gravar 3 vezes por semana. Mas teve uma amiga que pediu porque eu não gravava 3 vezes por semana, porque eu quero que seja conteúdos de qualidade e eu acredito que eu ainda não dou conta de gravar 3 vídeos por semana. Eu acho que 2 vídeos por semana está indo muito bem, então vamos continuar assim até que eu me sinta preparada para gravar mais vídeos para vocês. Sobre trabalhos fora de casa, eu nunca tive muitas ambições em nenhuma profissão, tanto que eu não fiz nenhuma faculdade, eu sempre fui muito perdida nessa questão. Quando a gente sai da escola, a gente sai ainda muito imaturo. Eu acho totalmente errado a gente ser forçado a entrar numa faculdade logo de cara, a criar uma responsabilidade de decidir o que a gente quer pro resto da nossa vida. E talvez esse assunto seja um assunto que vai ser um tanto quanto polêmico aqui, mas eu vou compartilhar a minha experiência e a minha opinião. Então, tudo bem pensarmos diferentes, tudo bem discordarmos. E o que eu tô compartilhando aqui é sobre mim, eu não tô tentando influenciar ninguém, eu tô tentando só compartilhar o que eu vivi e as minhas experiências. Então eu saí da escola com muitas dúvidas, eu saí da escola com muitos porquês, com uma questão assim, me sentindo muito pressionada de ter que escolher algo. Como a gente não tinha muito dinheiro, eu teria que escolher algo barato e que com certeza precisaria de bolsa. Eu me formei querendo várias coisas, essa é a verdade. Fiz vestibular para arquitetura, fiz vestibular para fisioterapia, fiz vestibular para odonto e não me decidia no que eu queria. Então, passei no vestibular de arquitetura como suplente e no de odontologia como suplente para a 2ª turma. E não fiz nada, não quis fazer. Quando eu fiz o vestibular de odonto, nós não tínhamos condições, e aí logo depois o meu pai faleceu, daí a gente ficou totalmente sem condições, e odontologia é um curso bem caro, mesmo que conseguisse a bolsa para pagar a mensalidade, os materiais é muito caro, então seria fora de cogitação. Então aí eu comecei a trabalhar fora, né? Trabalhei em alguns lugares, trabalhei em loja, trabalhei em uma peixaria, trabalhei no hospital, que foi o meu último trabalho. E aí depois que eu e o Zé, depois que o Zé passou no concurso, nós tivemos uma conversa muito séria. Falei para ele os meus objetivos de gravar pro canal, de crescer na internet. Comentei com ele os meus medos e os meus sonhos. Não que ele já não soubesse, mas foi uma conversa bem séria. E aí então ele disse que eu comentei que eu gostaria muito de ser dona de casa, de cuidar da casa, de gravar pro canal em tempo integral e também de ser mãe, de cuidar dos meus filhos e de cuidar da minha família. E ele adorou a ideia, super topou, me incentiva muito, muito a gravar pro canal. Ele é meu maior incentivador, é ele quem me motiva a todos os dias a gravar. Às vezes eu nem tô gravando e ele fala assim, pega o celular e grava, isso é legal, as pessoas vão gostar. Então, depois que o Zé passou no concurso, eu assumi a minha profissão de dona de casa, né? Daí eu saí do trabalho pra gente poder ir para Florianópolis, e a partir dali eu não trabalhei mais fora para ninguém. Então, meu objetivo principal agora é gravar para o canal, ser dona de casa e mãe. Eu e o Zé, desde sempre, a gente sempre quis morar junto, a gente sempre teve um relacionamento muito forte, muito duradouro. A gente nunca se separou assim de ficar um mês, uma semana. Acho que o máximo que a gente ficou sem se ver foi um dia, sem se falar, assim, de briguinha besta. Mas a gente sempre prezou por nos entendermos, a gente sempre teve o diálogo como principal pilar no nosso relacionamento, então a gente sempre teve um relacionamento muito sólido. Sempre existe discussão, sempre existe
um debate, né? É normal, porque isso é normal em qualquer relacionamento, em amizade, relacionamento com pai e com mãe, relacionamento com irmão. Então, no casamento, no relacionamento amoroso, não seria diferente, né? Mas a gente sempre buscou conversar muito sobre o que agrada o outro, sobre o que não agrada, sobre o que incomoda. Então, a gente sempre teve um relacionamento bom e a gente sempre quis morar junto. Porém, a gente não tinha condições financeiras. O Zé sempre foi uma pessoa muito pé no chão. Ele tem uma cabeça muito madura, assim, e eu admiro isso muito nele. Então, a gente nunca quis dar um passo a mais sem ter condições financeiras o suficiente para nos manter. E os nossos pais também não têm condições financeiras para nos bancar, para ajudar a gente com algo, um aluguel. O que eles têm é para eles. Eu e o Zé, a gente tá junto já há 7 anos. E quando a gente tinha 3 meses de namoro, o Zé teve uma fatalidade no trabalho e perdeu 3 dedos da mão esquerda. Então, esses 3 dedos aqui ele não tem. E aí ele perdeu esses dedos e complicou um pouco a questão do trabalho. Desde então, ele começou a olhar, a ver um horizonte maior e começou a estudar para concurso público. Estudou muito, passou em alguns, não foi chamado para realizar o curso, não foi chamado para assumir porque não ficou tão bem colocado, e até que felizmente ele passou no concurso, que é onde ele trabalha hoje. Gente, eu vejo isso muito como uma forma de Deus agir na nossa vida, sabe? A gente sempre acha que as coisas estão dando errado, mas Deus só está encaminhando a nossa vida para algo maior, para algo melhor, para algo que Ele realmente queira que a gente tenha. Então o Zé estudou aí um tempo para concursos, passou em alguns que não foi chamado, e aí felizmente ele passou no que ele mais queria. Ele passou estudando apenas 3 meses e é perfeito, sabe? Deus é único e perfeito. E aí ele passou nesse concurso, nossa, foi a maior felicidade da nossa vida. Ele passou num concurso federal. Ele não gosta muito que eu fale sobre a profissão dele, então eu não vou me aprofundar e também não vou falar qual é a profissão dele aqui, porque ele não gosta e essa é a privacidade dele. A partir daí a gente viu uma grande possibilidade de morar juntos. Nós tivemos a experiência de morar juntos por 3 meses lá em Florianópolis, que foi quando ele foi fazer o curso de formação. E aí quando a gente voltou, devido a alguns problemas com os dedinhos dele, ele teve que esperar um pouco mais do que o normal para assumir o cargo. Então agora quando ele assumiu ano passado. Eu engravidei em agosto, ele assumiu em setembro. E aí ele começou a trabalhar e em novembro, dezembro a gente já começou a olhar apartamentos para nos mudarmos. O que nós pensamos para o futuro? Nós temos planos sim de engravidar de novo, esse sempre foi o meu sonho. E depois que a gente perdeu o bebê, o Zé se sentiu muito comovido com tudo. Eu acho que pai sempre começa a sentir a gestação quando a gravidez quando a barriga já tá grande, quando tá perto do bebê nascer, né? Eu tenho essa impressão. E a mãe não, a mãe já sente desde que vê o positivo. Mas aí então o Zé também quer muito filhos e nós com certeza vamos tentar novamente assim que a médica nos liberar. E eu espero que Deus nos abençoe logo com um bebê. E no futuro, eu penso muito em continuar gravando pro canal, eu quero crescer muito aqui nessa plataforma, é uma forma de trabalho, é uma forma de diversão para mim e para vocês. A gente tem objetivos de morar aqui, obviamente, por um bom tempo, mas aí depois a gente quer explorar um pouco mais do Brasil, quem sabe morar em algum outro estado. Mas, por enquanto, a gente vai continuar morando aqui. E o futuro também a Deus pertence e a gente nunca sabe o dia de amanhã, somente Deus sabe. A gente faz planos, mas Deus transforma todos os nossos planos para algo muito melhor. Eu acho que eu compartilhei tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais, que não tenha deixado nada confuso na cabeça de vocês, mas se eu deixei, deixa aqui embaixo nos comentários alguma perguntinha, alguma dúvida que vocês tenham, que eu posso voltar e fazer um vídeo só respondendo perguntas. E o vídeo foi esse, espero muito, muito no fundo do meu coração que vocês tenham gostado.
Já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tá tendo muito vídeo legal aqui, vai continuar tendo muito vídeo legal de diversas coisas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha aí com uma amiga que gosta também e vem fazer parte da nossa família. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e